Método secante, né, dado uma função f de x contínua e um intervalo nas proximidades da raiz, ou de uma raiz, é possível determinar uma aproximação de tal raiz a partir da interseção da secante à curva em dois pontos x0 e x1 com o eixo das abscissas. Então, a ideia da secante é substituir a tangente de Newton. Na realidade, esse método é uma alternativa ao método de Newton quando se tem dificuldade de manuseio com as derivadas. Então, o inconveniente do método de Newton é a necessidade de obtenção das derivadas para o cálculo de uma interação, de cada interação, e também para a avaliação do teste de convergência, né, com valor inicial. Você precisa da derivada primeira e da derivada segunda. Em algumas situações, né, dependendo da função, as pessoas têm dificuldade de encontrar as derivadas primeira e segunda. Então, nesse caso, né, se usa o método da secante em substituição ao método de Newton, mesmo sabendo que o método de Newton tem uma convergência e uma precisão superior. A forma de resolver isso, né, é substituindo a derivada pelo quociente das diferenças. Então, desenvolvendo esse quociente das diferenças, você vai chegar a essa expressão g de x igual a x k menos 1 multiplicado por f de xk menos xk multiplicado por f de x k menos 1 dividido por f de xk por menos f de xk menos 1, que é a expressão da secante. Então, fazendo o xk mais 1 igual a g de x, que foi obtido no desenvolvimento do coeficiente das diferenças, temos uma aproximação da secante. Então, cada iteração da secante vai ser calculada pela expressão xk mais 1 igual a xk menos 1 multiplicado por f de xk menos xk multiplicado por f de xk mais 1 dividido por f de xk menos f de xk mais 1. Então, veja que se você substituir xk menos 1 e x por a e b, xk menos 1 e xk por a e b, você vai ter a expressão da falsa posição. Só que a ideia aqui é completamente diferente. Enquanto na falsa posição você obrigatoriamente tem que ter uma raiz única dentro do intervalo, aqui não pode existir uma raiz entre os dois valores iniciais que você coloca para desenvolver as iterações da secante. Então, a ideia da falsa posição é uma corda. Aqui é uma secante. Essa secante substitui ou tenta substituir a tangente de Newton. Você faz uma secante visando substituir uma tangente. Então, a interpretação do método, né, a geometria do método, a partir de dois valores iniciais, xk-1 e xk, você obtém uma interação, uma aproximação
xk mais 1, e gera uma secante, né? Traça a secante por esses dois pontos. A interseção da secante com a reta, a x, né? Com a abscissa x, gera um ponto de aproximação. Depois de testado, esse processo é repetido até que se chegue à precisão desejada. Aí você pode ver graficamente o que foi falado no filme anterior. Então, teste de parada da secante é igual aos demais métodos, né? Módulo do f de x menor ou igual à tolerância, isso feito em relação ao eixo y, ou f de x, e xk mais 1 menos xk dividido por xk mais 1 menor do que a tolerância em relação ao eixo x. Como os demais, se um dessas relações é verdadeira, a aproximação foi encontrada. Bom, aqui está o algoritmo da secante, onde se inicializa o valor do número de iterações, que é o k, se atribui os dois pontos iniciais, x0 e x1, e entra nesse laço que enquanto os critérios de interrupção não satisfeitos, ou seja, enquanto um dos dois testes de parada não satisfeito e o número de iterações for menor do que o número total, número máximo de iterações previstas, você gira calculando aí o valor de uma nova aproximação. Então aí você já viu que se calcula uma aproximação em função de dois pontos anteriores, os dois pontos anteriores. Então gira dentro desse laço até que a interrupção ocorra por conta dos testes de parada, da verificação dos testes de paradas que são colocados aí. Então agora vamos fazer o exemplo, né? O exemplo que vem sendo feito para todos os métodos, x ao cubo menos x menos 1, para encontrar uma aproximação da raiz. Então você está vendo. Aí vamos atribuir os dois pontos iniciais, né? Imaginando a substituição da tangente, né? Muito próximos, 2 e 1,8, na direção, são atribuídos na direção da raiz, com a mesma tolerância atribuída aos outros métodos. Então veja aqui, uma das deficiências do método da secante é que ele tem problemas de convergência, mas não existe uma equação de convergência. Então a gente não pode aplicar aí equação de convergência, porque não existe para o método da secante. A gente pode fazer uma analogia com a tangente, né? No desenho, aí se o método de Newton, os valores nas proximidades do método de Newton convergem, certamente o da secante também vai convergir. E outra consideração que a gente tem que fazer é que a secante sempre, né, ou quase sempre, tem uma convergência um pouco mais lenta do que a do método de Newton. Então, fica aqui, o método de Newton é um método que a gente pode considerar mais eficiente, mas a secante ficaria como uma alternativa diante das dificuldades de se encontrar
a derivada de uma função mais complexa. Aí está aí o cálculo do f de 2 de f.8, né, 5 e 3.032. Você aplica na equação e encontra a primeira aproximação, que é 1.4919. A gente está trabalhando com 3 casas. Se o número correto, arredondado, seria 1.492. Né? O teste de parada, quando você vai testar o módulo de f de x1, dá 0.828, que é ainda muito maior do que o valor da tolerância 0.002. Continuando o cálculo das iterações, você vai calcular o valor de x2, que dá aí em torno da 1.3762. Esse valor no teste de parada fica em 0.230, ainda maior do que o valor da tolerância. Bom, e aqui nós vemos os cálculos de x3 e x4. Né? O x3 vai dar 1.3317, testando em relação ao módulo de f de x, fica 0.029, maior então ainda do que 0,02, e a gente chega à aproximação da raiz na quarta iteração, 1.325 o teste de parada deu 0.02, aí dá um 2,9 alguma coisa. Como estamos trabalhando com 0.02, o último valor significativo é esse 2, 0,2. Então, o que vem depois dele não interessa. Não interessa que aqui chegou em 0.02, com 3 dígitos. Então, esse 1.3253 é uma aproximação da raiz que estamos procurando. Então, você pode verificar que o erro está aí na terceira casa, e a precisão desse método da secante foi um pouco menor do que a do método de Newton, que fechou com 1.324. 1.324 com 3 dígitos é o valor exato da raiz, com 3 dígitos. Agora, ainda tem o restante dos algarismos. Então é isso aí. Aí a solução da mesma equação usando o método da secante.